socorro, né? Porque chama, como é que o Amadeu falava? Uma voz mais alto, chama de Viena. Ele está em Viena? Socorro, você está em Viena? Isso Está em mesmo, bom ver você Viena. aí sentada, hein? Ai, bom Olha, te ver. isso. Boa tarde, ao vivo de Viena, isso mesmo, Viena na Áustria. Boa tarde a todos no Brasil. Boa tarde, Socorro. A gente vai começar falando sobre inflação, mas não é no Brasil não, né? Inflação aqui tem, mas nos Estados Unidos tem também, termina comprometendo, derretendo a popularidade do presidente Biden, é isso? Inflação que está assustando os Estados Unidos, assusta a Europa, assusta o mundo inteiro. Mas a informação hoje é da inflação americana, sim. Sabe, inflação que bateu novo recorde no mês de junho, inflação americana que chegou a 9,1%. E essa é a inflação mais alta dos últimos 40 anos, inflação que passou até da previsão dos economistas. No mês de maio, a inflação ficou em 8,6%. Inflação impulsionada aí também, ou principalmente, pelo aumento do preço dos combustíveis, que subiu quase 60% nos últimos 12 meses nos Estados Unidos. Hoje, para piorar ainda a situação, o Fundo Monetário Internacional disse que alertou, na verdade, que o cenário para a economia mundial é sombrio. O fundo espera uma nova queda nas projeções de crescimento tanto para 2022 como para 2023. Os dados oficiais vão ser publicados no final do mês. Mas entre as principais preocupações, o FMI mencionou hoje a insegurança alimentar em rápida escalada, ou seja, a fome com efeitos mais graves nas populações mais pobres. A inflação, que é a maior preocupação atual dos americanos, de acordo com uma pesquisa do Instituto APNORC, e é também o grande desafio do governo Biden. Biden, que desembarcou hoje em Israel. Essa é a primeira etapa da viagem do presidente dos Estados Unidos ao Oriente Médio. Na próxima sexta-feira, ele vai à Arábia Saudita. A gente vê aí Biden desembarcando em Tel Aviv, que foi recebido pelo presidente de Israel, Isaac Herzog, e pelo premier Yair Lapid. E o democrata vai precisar de muita diplomacia. Primeiro, muito criticado por visitar a Arábia Saudita, a teocracia. E também vai se reunir com autoridades israelenses para reforçar a cooperação contra o Irã, além de se encontrar com líderes palestinos que consideram que os Estados Unidos, consideram que Washington não impede, não faz quase nada contra a agressão israelense. Sávia. Termina que quem surfa nisso tudo, nessa onda, é o ex-presidente Donald Trump, né? Aproveita a impopularidade do Biden por conta da economia. A gente sabe que a relação economia e política é uma simbiose. Quando a economia não vai bem, o governante, independente de ele ter ou não responsabilidade direta, porque, enfim, uma economia como a dos Estados Unidos envolve também outras grandes economias, se vai bem, se vai mal, impacta diretamente, mas o eleitor, a população responsabiliza o gestor que está no cargo e ponto Isso. final. E agora subiu um pouquinho. Subiu um pouquinho a aprovação do Biden, mas continua baixa. E aí a gente falando também desse cenário de instabilidade, Socorro, comentamos aqui vários casos no Brasil de insegurança, até por conta desse clima muito conflagrado ideologicamente. A gente vê que outros países, por conta também de um cenário de crise econômica, a gente tem uma instabilidade, muitos protestos no Sri Lanka e o desdobramento dessa novela com o então presidente deixando o país em fuga, seria isso? Isso mesmo, é isso mesmo. A gente já falou aqui no programa, é um total caos que está acontecendo no país, essa ilha, na Ásia, a ilha de 22 milhões de habitantes. O que aconteceu hoje, Sávia, foi que a população invadiu o gabinete do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, com isso, a gente vê as imagens que são chocantes, o primeiro-ministro decretou estado de emergência e também decretou toque de recolher, inclusive na capital Colombo, onde a situação é mais complicada. Já o presidente do país, Gotabaya, que prometeu renunciar hoje, fugiu na madrugada para as Maldivas. E, seguindo a Constituição, o primeiro-ministro, que também prometeu renunciar, teve que assumir. Ele assumiu interinamente até a eleição indireta do novo presidente. No final de semana, a gente já acompanhou, a gente já mostrou aqui, os manifestantes invadiram o Palácio Presidencial, eles responsabilizam o presidente Fujão pela maior crise política e econômica que o país enfrenta. Inflação galopante, escassez de alimentos, medicamentos e de combustíveis. Sávia. E o pior é que o gestor
que tem a sua dose de responsabilidade no momento mais crítico daquilo que desencadeou, né, as suas ações em termos de políticas públicas, ele foge, né? Ao invés de enfrentar. Típico de República das Bananas, né? Infelizmente. Socorro, agora a gente tem uma notícia inusitada, né? Eu acho que é a primeira vez que há nomeação de conselheiras pelo Vaticano, pelo Papa Francisco. Pois é, Papa Francisco tem feito muita coisa, viu? Sabe, pela primeira vez na história do Vaticano, mulheres vão participar da escolha dos bispos. É que o Papa Francisco nomeou hoje 3 mulheres, são 2 freiras e uma leiga, para o chamado de dicastério para os bispos, que é um grupo que auxilia, que aconselha o pontífice a escolher os bispos de todo o mundo. São 27 membros, são 25 membros apenas, até agora só homens. As escolhidas são, a gente vê aí, a freira franciscana Rafaela Petrini, uma italiana de 53 anos, ela tem um cargo altíssimo, ela é a secretária-geral do Governorato do Estado da Cidade do Vaticano, que foi nomeada pelo Papa Francisco. Em seguida, a gente tem a freira Yvonne Rougot, que é uma francesa de 77 anos, ex-superiora geral das Filhas de Maria Auxiliadora. E aí, na esquerda do vídeo, aliás, na direita do vídeo, a argentina Maria Servino, que é presidente da União Mundial das Organizações de Mulheres Católicas. O Papa Francisco tem dado visibilidade ao trabalho das mulheres na igreja. Olha, no ano passado ele escolheu 6 mulheres como especialistas leigas do Conselho de Economia. Ele também já nomeou várias mulheres cientistas para a Pontífice Academia de Ciências. O Papa também já apontou a primeira mulher como diretora dos museus do Vaticano, também apontou uma vice-diretora da sala de imprensa da Santa Sé e muitas outras nomeações, viu, Sávia? Olha, e uma instituição secular, colossal como a Igreja Católica, você não faz mudanças profundas da noite para o dia. Eu acho que existem mudanças simbólicas, não é isso, João? O João estava comentando aqui. Estava comentando aqui, Socorro. Vamos abrir. Que na verdade, o Bento, que no início prometeu fazer algumas mudanças, não fez nada, até porque Bento XVI. Os escândalos no Banco do Vaticano e os abusos superaram tudo, ele preferiu, de certa forma, se afastar, né? Mas eu estava comentando aqui que é um avanço muito grande, e principalmente que as nomeadas são das alas mais progressistas e ligadas aos projetos de caridade. É franciscana, é o pessoal Isso mesmo. Então, você vê que há um comprometimento real em prestar uma assistência à igreja, não só fazer assistência religiosa, mas ter um papel social e dando um empoderamento às freiras, que na verdade vivem uma espécie de submissão quase que total na estrutura, né? na estrutura e na hierarquia do poder romano, né? Do poder de Roma, né? Pequenos passos, pequenos avanços. Aqui no jogo a gente já tem as mulheres em maioria. Na Igreja Católica vai demorar mais um pouquinho, né? Mas está caminhando, Socorro. Alguns séculos. Mas a Meio Norte na vanguarda, né? Vou puxar sempre a na sardinha vanguarda, aqui. isso sem dúvida. Meio Norte sempre na vanguarda. Obrigada, Socorro. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã.